Gente, bom dia. Muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra dividir esse palco com tão ilustres pessoas, especialistas do mais alto renome. Eu estou aqui representando a Erken of Practice, trazendo o conhecimento da empresa nesse tema. Espero que a gente tenha bons minutos juntos. Não vale começar a contar o tempo ainda, tá? Tem que ser abrir a apresentação. Eu vou tentar falar bem rápido, porque 15 minutos realmente é um desafio, né, pra gente falar. Se eu perder o fôlego, você me chama a atenção, começar a ficar meio roxa, assim, você fala, respira, corre. Bom, vou começar a falar, né? A gente quer trazer a experiência aqui de comunicação de resultados em avaliação. Erken of Practice, como a Cristina já falou, tem uma experiência de 20 anos nessa área e a gente tem percebido que a gente precisa virar a página daquela era de resultados engavetados, de avaliações muito técnicas, extremamente precisas por um lado, porque a gente viveu uma onda da fixação do campo da avaliação como ciência, né? Mas a gente percebia na nossa prática que esses estudos preciosíssimos eram engavetados. Até esse exemplo que a Alice acabou de dar aqui, né, dessa dificuldade de fazer com que aqueles estudos tão trabalhosos impactem a tomada de decisão. Então a gente tem desenvolvido esse ciclo de debates com esse tema, avaliações para aprender e decidir, como superar os desafios da comunicação de resultados das avaliações. Nosso PowerPoint deu uma desformatada aqui, então vocês não reparem não que a fonte vai estar meio fora do padrão. A gente traz aqui para começar o diálogo alguns mitos e verdades desse tema. Então eles estão misturados, ao final a gente vai concluir, né, quais são mitos e quais são verdades. O avaliador externo independente é quem deve produzir a avaliação. O que importa é o conteúdo aí na comunicação de resultados. Tudo é relevante de ser comunicado. Menos é mais. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Só o método científico vale. Existe uma fórmula e tempos certos para a comunicação de resultados da avaliação. Então a gente vai falar um pouco aqui do que a gente aprendeu e ao final voltar a essas conclusões. Não vou gastar muito tempo com isso, né? A avaliação, então, ela tem que ser concebida mesmo desde o início do projeto, como, né, já estamos discutindo aqui, a gente já está careca de saber. É um processo de aprendizagem e mudança, muito mais que uma autópsia, como o Francisco falou com a gente mais cedo, né, para dizer teve sucesso, não teve sucesso, ela tem que produzir o aprendizado sobre aquele tema e a mudança. Então, a gente tem que ser bem, enquanto equipe de avaliação, instrumental nesse aspecto. Precisa conseguir influir na tomada de decisão. Não basta chegar a um resultado criteriosíssimo, maravilhoso, se aquilo não vai ser aproveitado e não vai ter influência nenhuma. Para isso, é necessário a participação, o envolvimento dos sujeitos da avaliação na construção e na interpretação dos resultados. Cada vez mais a gente está vendo sucesso nesse tipo de prática, em que a gente constrói a avaliação, pensa a avaliação junto, porque é justamente quem vai usar e vai dizer o que exatamente são aqueles fatores que interessam para a tomada de decisão, que às vezes não é só a informação final do impacto lá no final, ele precisa de informações qualificadas, porque a decisão é multifacetada, né? Então tem que fazer, e a avaliação tem que fazer sentido para esses públicos envolvidos, né, para as diversas decisões que eles tomam. A comunicação de resultados, então, ela é parte de todo o processo avaliativo. A gente defende que não basta chegar no final da avaliação, produzir um material maravilhoso, circular, gastar uma verba para fazer ampla comunicação desses resultados. A gente tem que estar próximo, presente com o programa, os gestores,
para conseguir essa influência, né, esse trabalho conjunto. Então, a gente defende essa avaliação de acompanhamento, né, dos projetos, muito no sentido que o Francisco falou do monitoramento, né, monitoramento e avaliação andando casados. Para pensar como comunicar, então, resultados de avaliação, né? Então tá, vai começar o projeto, como que eu vou pensar o que eu tenho que comunicar, quando, como e onde? Então a gente passa pelo beabá da avaliação, vou passar mais rápido aqui, porque já falamos muito disso, né? Para que eu quero avaliar? Eu vou comunicar esses resultados, é para o mundo todo, é para financiamento, para melhorias de edições futuras, é para correção de rumos? Eu trouxe aqui um exemplo de avaliação que a gente fez e dos tipos de comunicação, né? Então, precisava de um relatório mais robusto, um relatório executivo para tomada, né, auxiliar a tomada de decisão com informações rápidas, e um vídeo que é para circulação entre os públicos avaliados, né, para facilitar essa comunicação mais ágil e ampla. Outra pergunta para ajudar a gente na comunicação de resultados: avaliar para quem? Né, qual que é o público prioritariamente interessado nessa avaliação? Né? Claro que todo o público do programa, mas quem que vai utilizar isso? Né? Então tem que analisar o perfil dessa pessoa que vai consumir a avaliação, quanta informação essa pessoa consegue absorver. A gente vai falar mais para frente sobre perfis e os momentos da comunicação atual. Quais informações são úteis, quem são os meus interlocutores. Aqui a gente trouxe um exemplo também de uma avaliação que a gente fez, de um projeto de educação, em que a gente produz resultados para os mais diversos públicos que participaram da avaliação. Então a gente dirige os resultados, adapta aquelas informações, né, as conclusões que o estudo chegou, para as devolutivas, para as crianças que foram, né, faziam parte, né, o público beneficiário do programa, os professores, que é, né, quem executa o programa, e a própria gestão do projeto. Dei uma olhadinha para caramba aqui, que ela que coordenou o projeto, fui bem. Seleção do conteúdo, primordial, né? Pergunta prioritária: quais informações são úteis para avaliação, né? O que eu tenho que comunicar para produzir esse aprendizado e mudança? Quão fortes são essas evidências? Tem a ver com o que a gente já falou aqui hoje, né? Essas evidências, se não me engano, o Pedro falou, as evidências são fracas, há uma tendência de descrédito, né, em resultados da avaliação. Então, a gente ter esse cuidado de comunicar isso também, de trazer outros tipos de evidências, de outras fontes, para pautar essa tomada de decisão. Essa defesa, gente, é muito de uma avaliação que anda lado a lado com o programa. A gente tem essa experiência em trabalhar junto. Aí vem o problema, né? E se o resultado não é aquilo que a gente esperava, né? Apesar de todo o esforço, chega lá, tem um resultado negativo. Também já falaram disso aqui hoje. A política vai ser, se eu divulgo isso na mídia, né? Teve resultado zero, impacto zero. E aí, vão cortar minha cabeça, né? Vão fazer um uso político dessa informação, ainda mais falando de políticas públicas. Aí tem várias coisas para a gente discutir, né? Primeiro, a questão de se eu estou usando um método científico e eu cheguei a um impacto nulo, eu não rejeito a hipótese nula. Não significa que não existe impacto, eu só não estou rejeitando a hipótese nula de que não existe o efeito, mas o efeito pode existir, a gente só não chegou nele. Então tem que tomar muito cuidado ao divulgar esse tipo de coisa. A gente estava falando mais cedo da questão da transparência, às vezes a transparência pode jogar contra a gente. E a gente defende que um bom monitoramento pode ser uma chave para a gente dirimir esse problema, né, do resultado ruim. Então, se a gente tem um bom monitoramento, já estamos informando aos públicos o que está acontecendo naquele programa, quais são as externalidades que estão fazendo aquele impacto não ser ainda aquele impacto desejável, né, uma comunicação sobre tempos do programa, tempos desse tipo de impacto, né, nem todos os impactos chegam de um dia para o outro, resultados chegam de um dia para o outro. O exemplo de seleção de conteúdo não é muita novidade, né? Mas a gente tem essa preocupação em selecionar bem aquilo que a pessoa precisa ler, não existe mais entregar um calhamaço de 100 páginas.
Questão de formato, cada vez mais a gente tem que investir em formatos adequados aos novos perfis de consumo de informação e linguagem, né? Parece óbvio, mas não é. Uma linguagem respeitosa e fácil de ser aprendida. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo, deixa eu só pôr uma água, de um resultado de um programa educacional que a gente avaliou em 2018. E a gente produziu os relatórios. É um programa de educação do governo federal, Centro Nacional de Mídias de Educação, e um dos principais resultados era que os alunos, é um programa que traz mídias, aulas ao vivo, transmitidas online, os alunos participam, e um dos resultados não é uma avaliação de impacto, porque foi um programa piloto, então era uma avaliação para pautar melhorias. Um dos resultados é que os alunos não se sentiam mais presos dentro das paredes da escola. Então a gente fez uma caixa para enviar os relatórios para a gestão, e a caixa é uma escola e as paredes da escola se abrem, demonstrando exatamente o resultado que a gente aferiu. E toda a caixa comunica os resultados do programa, ela é toda elaborada com os resultados, né? Então aqui eu tenho resultados, informação dos professores, os desafios, resultados sobre a implementação do projeto, aqui umas características do programa. Então é uma forma que a gente criou, né, para o próprio material já comunicar um principal resultado. E aí dentro os relatórios, que também nessa linguagem, né, fácil, vários volumes, uns mais rápidos, outros mais extensos, para facilitar a tomada de decisão. Essa história vem muito do aprendizado até de neurolinguística, que a gente até escutou no seminário da rede, no último seminário da rede, em que a tomada de decisão ela é tão rápida, os gestores públicos que estão aqui podem me falar, né? É tanta decisão que tem que ser tomada o tempo todo, que às vezes não dá para ser embasado em dados todo o tempo, né? Consumir todas aquelas informações, ler, criticar, será que as evidências são fortes o suficiente? Então os gestores às vezes tomam essas decisões, segundo a neurolinguista lá que apresentou, pautados em informações que eles já têm ali no cérebro, gravado, informações muitas vezes até emocionais. Então a gente quis brincar um pouco aqui com a ludicidade do material. Vou correr, senão não vai dar tempo, faltam 15 minutos. Um exemplo aqui de resultados georreferenciados, em que a gente pode abrir no Google Earth, falar dos meios. Nessa parte, gente, eu queria trazer para a gente aqui algumas curiosidades e tendências da comunicação, né? Afinal, a gente não está falando só de avaliação, estamos também falando de comunicação. Então, eu quero agradecer a equipe da Erpenhoff-Prats de comunicação, Catarina, o El e Caio, que me ajudaram nessa parte, comunicólogos maravilhosos. A gente vai falar, eu queria, com isso, trazer insight para a gente entender como se fazer entender para as pessoas, para os nossos públicos, que é um pouco desse nosso tema. Ixi, tudo desformatado. Isso é porque, gente, a nossa equipe maravilhosa de comunicação colocou uma fonte linda, toda pensada para o slide, só que aí eu vacilei, cheguei aqui, não testei a tempo, não tinha a fonte no computador, então vocês me desculpem. Perfil, pessoas muito ocupadas, consomem coisas rápidas, cada vez mais conectadas, mais dispersas, tem uma seletividade muito grande sobre o que vai consumir, o que não vai, o que eu vou ver, o que eu não vou. Como é que chama aquele negócio no WhatsApp, aquela frasezinha do WhatsApp, hashtag não status. Não abro áudio nem vídeos. Não tenho tempo, gente. Não adianta me mandar vídeo e depois me cobrar. Você abriu? Eu nasci na década de 80, não sou essas pessoas que abrem vídeos todos os dias. Por quê? Seletividade, dá tempo da gente consumir tudo. A questão por um lado, a gente tem um aumento da relevância do embasamento das informações, dada a acessibilidade que a gente tem, e por outro lado, a era das fake news, né? Muitas pessoas acreditando, como sempre foi, né, na humanidade, em informações não embasadas.
Crescimento das gerações Y e Z, os millennials, né? Eu trago ali um dado que apagou, mas eu posso falar, que é da Bloomberg, que millennials, que nasceram entre 80 e 2000, e a geração Z, que é de 2001 em diante, vão passar 63% da população mundial. Já passaram 63% da população mundial. 31,5% os millennials, 32% a geração Z. Vivemos a era da democratização da comunicação, meu galo vai cantar. As pessoas produzem aquilo, é uma democracia danada, né? Crianças conseguem produzir vídeos e colocar no YouTube. O público, então, agora vira um protagonista da comunicação, né? Em certo sentido. Meios que se adaptam ao consumidor, aos perfis, vou tomar uma vírgula ali, algoritmos, inteligência cognitiva. Então, a gente está nessa era de adaptação ao gosto, muito rápido, muito mais rápido que antigamente, em que eu tinha que esperar uma pesquisa de marketing ser aplicada e sair, né? Exemplos disso aqui são os youtubers e podcast. Então, antes a gente tinha, né, aquelas relações a teorias da comunicação, de que o produtor entrega para o público e aí depois ele ouve do público o feedback. Hoje a gente tem tudo misturado, o público também é produtor, o produtor tem informações sobre o público o tempo todo. Posso ter uns minutinhos a mais? Trouxe aqui, né, exemplos, um hall de youtubers mirins enorme hoje em dia, de grande sucesso, ganham, né, já viram profissão de famílias. Essa última aqui, a família inteira dela trabalha com ela. A gente vive essa era. Esse aqui é um exemplo até que a nossa equipe trouxe. Até 5 meses atrás era o maior canal de YouTube do Brasil. Tem vídeos que chegam até 19 milhões de visualizações. Olha a estética do vídeo. Aqui é um print de um vídeo dele, gente. Tem roupa no varal, tem uns negócios espalhados no chão. Não tá dando pra ver, mas ali é uma caixa de carregar gato, um negócio pendurado à parede mofado. Trouxe isso pra quê? Essa tosqueira. Porque a coisa é muito rápida hoje em dia, o conteúdo ele é produzido instantaneamente, são vários vídeos por dia que esse pessoal produz, vários podcasts e textos, então a estética mudou, a estética né, dessas produções mudou. Olha o sucesso que esse Whindersson faz, né? Ele é humorista, por causa do sucesso no YouTube, dá shows no Brasil todo. 2018 foi considerado pelos podcasters o ano do podcast no Brasil, devido ao aumento da audiência e dos canais. Trouxe aqui, isso não é só um exemplo, né, que temos grandes empresas investindo nisso, como o caso do Spotify. O público hoje decide que horas que ele quer consumir, quando ele quer consumir, como, né? Assim, tem informação de todos os jeitos, de todos os gostos. Não é mais igual a gente tinha que ir lá na enciclopédia, se tivesse enciclopédia, tinha que ir na biblioteca, né? Isso parece óbvio, mas é bom a gente lembrar na hora de como tentar influenciar decisões. Crescimento das plataformas de streaming, né? Que é isso, eu vejo lá na hora que eu quero, no momento que eu quero. Inclusive, agora eu já escutei um estudo que streaming nem é mais a crista da onda. Para essas novas gerações, o negócio é tudo YouTube e essas outras plataformas aí, tal de Twitch, e tem mais outros vários similares ao YouTube. Né, e as pessoas fazem de tudo agora nesses meios. Né, Vimeo, tem Instagram, já tem canal de vídeo, o Twitch, que é esse, né, para coisas mais ao vivo, transmissões ao vivo, mas também tem todo tipo de coisa. Vamos ver se a gente consegue passar esse vídeo aqui, Fernanda. É bem rápido, tá, gente? Eu não vou extrapolar demais aqui a carência, não, mas é porque, olha só, a gente muda a perspectiva. A gente fez um vídeo do vídeo. Agora é a filha olhando para a mãe. Aí você vai com o mouse lá e clica, a mãe olhando para a filha, aí muda. A mãe olhando para a filha olhando para a mãe. Então, interatividade total, já não basta ser vídeo, tá meio escuro, né? Mas já não basta ser vídeo, a gente agora vive essa era que você pode escolher qual perspectiva do vídeo você quer ver. Agora eu tô vendo na perspectiva da mãe, aí eu troco, a gente filmou a gente mesmo fazendo lá. Pode voltar para a apresentação, por favor. Eu nunca tinha visto isso,
nossa equipe que trouxe para mim também, achei bem curioso esse exemplo. Você consegue passar rapidão aí para mim, Fernando? Isso. Marcas mais próximas do público, uma preocupação social maior e principalmente o público agora quer se ver nas coisas, as pessoas procuram coisas com identidade, que se parecem com ela, por quê? Há uma extensão muito grande de oferta, né? Então está aparecendo uma especialização, nichos muito grandes nessa era, nichos cada vez mais expressivos. Aqui um exemplo de comunicação de resultados de avaliação, tomei a liberdade de trazer um exemplo do Instituto CIA, que a gente até viu também no seminário da rede, o último seminário da rede, em que eles nos contaram a seguinte história. Contar resultado de avaliação agora, a gente faz um estudo maravilhoso, cientificamente comprovável, com significância estatística, a pessoa sai da sala e vai lembrar daquele número por X horas ou dias e depois esquece. Mas se eu contar a história da dona Josefa, que veio da Filipinas e contando essa história de impacto no programa, isso tem uma permeabilidade na memória, né? Fixação na memória muito maior. E eu sou o exemplo vivo disso, que ela falou o resultado do programa, eu não tenho a menor ideia do percentual, eu sei que foi positivo, mas o vídeo dela eu lembrei, tanto que eu consegui achar os prints para trazer. Para falar de comunicação de resultados, vou passar bem rápido, só para não falar que a gente não falou, não adianta comunicar resultados se não tiver rigor técnico. E o rigor técnico tem que ser comunicado, justamente por isso que a gente falou. O decisor tem que acreditar ou não naquele dado. Então, a comprovação do rigor tem que vir ali junto, né? Eu trouxe essas, né, falar das perguntas, o desenho, qualidade da coleta e responsabilidade e a atribuição de causalidade e a questão dos métodos mistos, que eu quis chamar a atenção, né? Muitas vezes a gente tem a tendência a levar para a questão quantitativa, a Alice estava falando disso aqui agora, mas a avaliação não é só uma avaliação de impacto, causa, né, com o método quase experimental ou experimental. A gente também pode se fiar das informações qualitativas que muitas vezes vão trazer mais conclusões para nós. Entendimento de contextos, nada como a gente saber para quem a gente está falando, qual que é o lugar que a gente está. Trouxe ali uma referência de bibliografia excelente para falar disso, é bem antiga nas ciências sociais. O Friedman conta uma história em que eles não conseguiam descobrir a cura da cólera e aí a pessoa gastou sola de sapato e aí conseguiu entender. É um artigo muito famoso, interessante. Ponto alto dessa nossa fala, relações de confiança. A gente tem percebido que, dado tudo isso, agilidade, excesso de informação, problema do gestor, a gente precisa construir uma relação de confiança entre nós, avaliadores, e nossos clientes, os gestores públicos, né, ou a equipe de avaliação e a equipe que vai consumir essa avaliação. Por quê? Justamente porque a gente não pode entregar um resultado, né, qualquer, um resultado da nossa cabeça, um resultado de impacto cru e simples. Eu tenho que entender o problema exato para tomar de decisão e aí a gente atuar junto. Tanto que boa parte das nossas contribuições de resultados de avaliação às vezes acontece até por telefone, né, junto com os nossos gestores. Não, aconteceu isso e tal. Então, a gente tem que trabalhar também nisso para conseguir essa comunicação de resultados efetiva, lembrando que é sempre para tomar, aprender e agir. Não vou falar de novo, aqui é só um slide de conclusão. Acho que já deu para a gente ver, né, o que era mito e verdade. Não vou me alongar mais, porque o meu tempo já estourou. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.